Olá, pessoal, mais uma análise de filme, e o filme de hoje é Cães de Aluguel, de Quentin Tarantino, um filme de 1992. Bom, pessoal, para a gente começar a entender e discutir um pouco esse filme, o roteiro dele, por que ele se tornou aí um filme que permitiu ao Quentin Tarantino iniciar, ou explodir sua carreira, né? Foi esse filme que permitiu aí, que lançou o nome dele mundialmente. Ele acabou fazendo vários outros filmes depois, Pulp Fiction, por exemplo, foi um filme que ele conseguiu fazer com orçamento maior, depois que tinha feito Cães de Aluguel, e porque Cães de Aluguel foi um sucesso. E até hoje é considerado aí um grande filme dessa década, né, de 92, e quase um clássico aí. Por que esse filme, de um orçamento tão baixo, né, só para vocês terem uma ideia, pessoal, o filme custou, à época, US$ 1.200.000. Isso não é nada para o padrão americano. Né? Só para vocês terem uma ideia, um filme para ser considerado ainda dentro de uma produção independente, fora dos grandes estúdios, o orçamento dele é até 60 milhões. Né? Ou seja, um orçamento 60 vezes maior do que custou o filme do Tarantino. E ele rendeu o dobro, ele rendeu mais de 200, mais de 2 milhões de dólares também à época. Então, por que esse filme tem toda essa pompa, né? Por que se fala dele até hoje? E que vale a pena a gente analisar, sendo que hoje talvez você olhe para o filme e fale assim, gente, não estou vendo nada de diferente, né? Ou por que esse filme tem esse glamour todo? Uma produção baixo orçamento, não é mal feito, mas é pobre mesmo, né? De qualidade técnica, de fotografia, né? de cenário. Você vê que parece um filme amador, né? Mas não é um filme amador. Então, o que tem o Cães de Aluguel tão importante assim para ele ser um filme referência, né, e permitir que o Quentin Tarantino seja aí tenha um grande nome que ele tem hoje. Bom, primeiro a gente tem para a gente analisar, a gente tem que entender então o contexto. O filme não é bom, um filme para ser bom, ele não é bom só por si mesmo. Tem um contexto, né, que tem que estar por trás. Ou ele traz ali um efeito especial muito bom, ou ele traz uma novidade na forma de um personagem, no próprio roteiro. Ele foi uma experimentação que deu certo, né, marca uma época. Ou seja, o filme não simplesmente assim. Isso faz parte da história do roteirista. Inclusive, eu vou até fazer um vídeo também sobre essa questão da temporalidade. Para um filme marcar uma época, ele tem que entender o espírito do tempo, né? Ou como é que as pessoas pensam, ou a moral vigente da sociedade na época, para que ele possa entronizar nas pessoas, ou criar essa empatia com as pessoas, que eu sempre falo que o filme tem que criar com a gente. Então, não é simplesmente as qualidades técnicas de um filme que fazem que ele seja um sucesso, né? Há também essa questão fora das telas. Há essa questão aí do contexto social da época que faz com que a pessoa vá ao cinema e gaste, né, compre o ingresso, gaste ali o dinheiro para poder assistir o filme. Tá? Não é só a questão técnica que está presente no roteiro ou na produção do filme. Tem esse contexto também. E para a gente entender o Cães de Aluguel, a gente tem que entender qual é o contexto. Então, vejam os filmes que a época, em 1992, faziam sucesso ou estavam também na bilheteria concorrendo com Cães de Aluguel. Eu separei alguns para vocês aqui, só dos filmes de ação, né? Não, vários outros gêneros eu nem peguei, porque são vários outros, né? São muitos, né? Muita coisa. Mas só para vocês verem o que tinha a época de filmes de ação, para a gente poder entender o quão diferente foi o filme do Tarantino em relação a esses filmes. O primeiro deles, pessoal, Passageiro 57, com Wesley Snipes. É um filme de violência, assim, né, padrão dentro de Hollywood, muita pancadaria, muita gente morrendo, né, um filme de muita ação, o roteiro a narrativa muito rápida, né, e foi um filme que fez um sucesso muito grande. Eu lembro que eu assisti esse filme no cinema. Batman, o Retorno, com o Danny DeVito fazendo o papel do Pinguim, né, Força em Alerta, com Steve Seagal, que era aí um grande nome do filme de ação, Jogos Patrióticos com Harrison Ford, né? É um filme muito bom, inclusive, né? Mas com muita ação, com muita adrenalina. Máquina Mortífera, nem se fala, né? Com Mel Gibson, Danny Glover.
Era um filme que tinha ação no começo e fim, filme tradicional mesmo, pancadaria, vários explosão, carro batendo com o lado. Pare, se não, Mamãe Atira, do Sylvester Stallone, a época que ele começou a querer fazer filme de comédia, né? Isso aí deixa para lá, né? Mas o Guarda-Costas com o Kevin Costner, Alien 3, né, com a Sigourney Weaver, talvez o filme aí que mais sai um pouco da curva aí seja o Perfume de Mulher, com Al Pacino, que inclusive deu o Oscar para ele de melhor ator, e talvez seja o filme dessa leva aí que tem o maior cuidado, o maior esmero com o roteiro. Esses outros de ação, pessoal, eles não estão muito preocupados com furos do roteiro, né? com alguma novidade, alguma técnica mais apurada. Não, eles seguem a estrutura clássica e pronto. O que vai chamar a atenção do filme são os efeitos especiais, a pancadaria, as explosões, carro batendo, né? Todo filme americano de ação tem que ter um monte de carro sendo destruído. Então, esses filmes é que estavam à época. Aí vem o filme do Tarantino, se denominando um filme de ação, né? Está lá na sinopse, lá, um grupo de malfeitores se reúne para assaltar uma joalheria. Então, a pessoa, quando vai assistir um filme desse, ela já vai predisposta a ver esse tipo de filme, ou esses elementos de um filme de ação tradicional dos Estados Unidos, do filme. Então, se esperasse ali que teria a cena de roubo, a cena do roubo, perseguição, muito tiroteio, mas ele fez um filme de gangster, né, de um assalto, sem as cenas de ação. Essa é para começar a novidade. É um filme que trata do tema comum dos filmes de ação, mas sem mostrar ação. Isso é com certeza também por conta do baixo orçamento. 1,5 milhão de dólares, você não consegue fazer cenas muito elaboradas de perseguição, de destruição de carro. Você não tem dinheiro para isso, né? Então, como é que o Tarantino começa a mostrar a genialidade dele? Ele faz o roteiro ainda dentro da estrutura clássica. Tem lá a primeiro ato, tem um ponto de virada, tem o segundo ato, o terceiro ato, o segundo ponto de virada, que leva para o terceiro ato, que vai para o clímax do roteiro. Só que, pessoal, ele subverteu essa ordem. Nos primeiros 7 minutos do filme, a gente vê o grupo, né, dos malfeitores, dos bandidos, sentado num bar, discutindo, né, assuntos que não tem nada a ver com o filme. Como nessa cena que vocês estão vendo. O grupo está reunido numa lanchonete, tomando café. O filme começa assim com eles discutindo, começando a conversar ali. Primeiro com uma discussão nada a ver sobre a música, de uma música da Madonna, né? O que aquela música queria dizer. Depois eles começam a discutir uma outra coisa que para nós brasileiros ainda faz menos sentido ainda, que é a questão da gorjeta, né? Gorjeta é uma coisa cultural nos Estados Unidos. Eles estavam discutindo se isso deveria... tinha um cara entre eles lá que não queria dar gorjeta. E eles ficaram 7 minutos discutindo isso. Não tem nada a ver com o filme. Na estrutura clássica, o que eu falei para vocês? Os primeiros até 20 minutos do filme, principalmente se o filme for de 2 horas, 2 horas e meia, vai até os 20 minutos. Como esse filme tem 1h40, 1h30, 35, quase 1h40, o primeiro ato dele tem 7 minutos, 7 minutos e 40. E durante esse período, nós vemos um diálogo que não tem nada a ver com o filme. Não é uma preparação, não é um conflito, não está mostrando o caráter de ninguém ali, não está mostrando o conflito de ninguém, nem preparando a gente para entender o desenvolvimento do conflito inicial que vai ser, nada. Simplesmente uma conversa que não serve para nada dentro do filme. Eu até, quando eu assisti o filme a primeira vez, eu falei assim, está mostrando uma intimidade entre eles, né? É um grupo de pessoas, de amigos, que estão aqui aí, se encontraram, têm uma intimidade ali, mas não tem nada a ver, porque depois a gente fica sabendo que eles não se conheciam. Eles se conheceram para poder fazer o assalto, e eles só se conheceram neste dia. E aí é o primeiro dia que eles vão tomar o café para depois fazer o assalto. Então, para que essa discussão da música da Madonna e da gorjeta, se não tem nada a ver com o filme? Aí é a primeira características que o Tarantino usa em seus filmes, né? Que são diálogos que não tem nada a ver com o filme. Né? E para mim, pessoal, ele está falando o seguinte: não importa o diálogo, o miolo, né? Se eu tiver uma construção bem feita, ou seja, uma estrutura bem feita, que é o ponto de virada, o conflito e o ponto de virada 2, o que eu colocar no meio, as pessoas vão aceitar. Pode ser que sim, pode ser que não. Se a gente assistir Pulp Fiction,
você vai ver também que tem muito diálogo ali que não tem nada a ver, né? Então, essa é a primeira novidade do Tarantino. Ele te chama para assistir um filme de ação, e a primeira etapa do filme, o primeiro ato, não tem nada de ação e não tem nada a ver com o filme, né? É um diálogo que a gente fica se perguntando para que isso, né? Ou onde isso vai levar, o que ele quer dizer com isso, mas não quer dizer nada, ele simplesmente coloca ali essa falação ali, e isso não tem interferência nenhuma no filme. Aí tem o primeiro ato, logo depois dessa cena, tem os créditos iniciais, e aí vem sim o primeiro ponto de virada, que é exatamente essa cena onde o Tim Roth, que faz um dos personagens, ele sofre um tiro, né? Mas a gente não viu esse tiro ainda, a gente só está vendo ele já voltar pro esconderijo, gritando, gemendo, né? Então a gente sabe que o assalto deu alguma coisa errada. Então esse é o primeiro ponto de virada, porque ele já vai levar agora a história para o segundo ato, que é o desenvolvimento deste tiro que ele levou. Alguém, né, entre eles, traiu o grupo, porque a polícia já estava lá. Então, quando eles fizeram o assalto, só que não mostra isso no filme, viu? Tem algum tiroteio lá, mas uma coisa muito simples, muito pequena para um filme de ação. Então, não tem uma cena rebuscada de uma grande quantidade de policiais que estão lá para poder impedir o assalto, não tem nada disso, não. Tem uma cenazinha lá, mas muito simplesinha, né? Porque eu falei que o filme tem essa aparência de filme amador, mas nada do que os filmes tradicionais de ação. Mas a gente sabe, então, que deu alguma coisa errada. A gente vai acompanhar, então, no segundo ato, o que aconteceu de errado. Essa questão aí de alguém traiu. Só que aí o Tarantino traz a segunda característica dos filmes dele. Essa não linearidade. Ele não é história começo, meio e fim certinho, dentro da estrutura. Primeiro ato, desenvolvimento, primeiro ato, a apresentação, segundo, desenvolvimento, e o terceiro, a resolução. Ele apresenta os personagens no desenvolvimento, no segundo ato. Então é aí que a gente vai ficar conhecendo a história de cada um deles. Por que ele colocaram o codinome de cor, né? Um chama Mr. Pink, outro Mr. Orange, outro Mr. Brown. Por que teve isso, né? E conta a história um pouquinho desse grupo, né? Desses personagens. Antes deles se... Na verdade, conta a história antes deles terem ido ao café. Então, quando eles estão no café, e o que é mostrado só no segundo momento, já aconteceu, né? A gente fica sabendo depois daquilo, ou seja, ele subverte a ordem completamente. Então, o que era para ser mostrado no primeiro bloco, ele mostra no desenvolvimento. Uma novidade, ninguém faz isso na época, né? Foi uma ousadia dele. Será que as pessoas vão gostar? Será que não sabem? Como o filme custou $1,5 milhão de dólares, era um filme independente, é o estilo do Tarantino. Foi aí que ele aproveitou e o pessoal gostou, né, dessa novidade. Então, ele subverte a ordem. Pulp Fiction, então, é totalmente contado de forma invertida. Os Oito Odiados também ele usa esse recurso, né? Então, isso virou uma constante nos filmes do estilo do Tarantino. Uma outra coisa que ele usa demais é o sangue, né? Olha o carro aí todo ensanguentado. Quando eles estão no esconderijo, ele está deitado em cima de uma poça de sangue enorme, né? Que é uma coisa que o Tarantino usa muito, né? Quem viu Kill Bill 1 e 2, ou Bastardo Inglórios, por exemplo, nossa, mas é sangue do lado, né? É um estilo do Tarantino também. Então, nesse segundo momento que a gente deveria começar a acompanhar o desenvolvimento para o clímax, na verdade, a gente é apresentado os personagens e a gente começa a entender o conflito entre eles, que o conflito é o quê? Alguém traiu. Só que isso não ficou aparecido lá no primeiro momento. Ele está no meio do desenvolvimento. Então, quer dizer, tem nada a ver com a estrutura clássica, aparentemente. Tem estrutura porque ele usa os alicerces, vamos dizer assim, né? São 3 atos com 2 pontos de virada. Mas entre esses blocos, ele mudou tudo. É como se fizesse uma casa, né, colocasse ali a estrutura da casa, mas a disposição dos quartos internos, ele mudou tudo. Mudou tudo. Tá? Então, isso foi uma grande diferença, principalmente no filme de ação. Né? Ninguém tinha essa ousadia, ninguém tinha essa coragem de fazer isso. E aí nós somos apresentados para o segundo ponto de virada, né? Depois dessa bagunça toda, dessa desconfiança, um tentando matar o outro, vem aí o segundo ponto de virada, que é exatamente nessa cena, quando a gente vê aí o grupo já desentendido, né? Um apontando a arma para o outro, com o personagem do Tim Roth caído no chão, todo ensanguentado, olha a poça de sangue, onde eles descobrem que ele é um policial infiltrado.
Então, realmente havia uma pessoa que traiu o grupo, mas um dos personagens que está defendendo ali o personagem do Tim Roth, ele não acredita, ele passa a defender. Então, ele defende o personagem, né, achando que ele é inocente, que é mentira, porque ele tinha levado o tiro que seria para ele. Então, ele fica ali entre os dois outros bandidos, defendendo ele, até que os três atiram, né, e os três se matam, né, tentam se matar. Esse é o segundo ponto de virada, que prepara para o clímax. E qual que é o clímax? Na verdade, quando o Tim Roth confessa que ele é realmente o policial. E aí o bandido que estava defendendo ele vê que matou os amigos por causa dele, e ele realmente era o policial, aí ele vai e mata o cara. E aí acaba o filme. Entendeu? A polícia entra, dá um tiro nele, mas não mostra ele sendo assassinado, e o filme acaba. Não há uma moral da história. Né? Todo filme em Hollywood, eu falei para vocês durante o curso lá, a narrativa clássica tem que ter uma moral da história, né? Tem que ter uma moral que mostra a sociedade, como ela a ser uma sociedade melhor, um ser humano melhor. O Tarantino não está nem aí para isso. Ele simplesmente acaba o filme. E, na verdade, é uma referência aos filmes da década de 70, porque os filmes, essa estrutura clássica que a gente fala desse clímax, né? Levando ao ponto máximo da tensão e depois se resolver. Lembra do gráfico que eu falei para vocês? Está lá no roteiro, o gráfico da tensão dramática. Isso não existia antes. Na história, isso foi sendo desenvolvido ao longo do tempo do cinema através de tentativa e erro, né? Até eles perceberem que quando havia esse clímax, as pessoas gostavam mais. E antigamente não tinha, os filmes simplesmente terminavam. Né? Vinha contando a história, acabou. Não tinha uma resolução, não tinha um ponto de tensão muito forte para depois terminar. E ele faz uma referência dessa. Essa é uma característica do Tarantino também, né? Porque ele gosta muito de cinema. Na verdade, Tarantino ele é um fã, talvez o fã número 1 de cinema no mundo todo. Ele trabalhou em locadora. Nessa época ele tinha 29 anos, então ele estava recente ainda toda essa proximidade que ele tinha com o cinema. Ele adora os anos 70 de Hollywood, né? Tanto o filme que ele fez aí com o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio é uma homenagem ao filme a Hollywood dos anos 70, né? E ele gosta de cinema, ele é um apaixonado por cinema, e ele busca em todos os filmes dele trazer uma referência desses filmes que ele gostava, que ele quer homenagear. Ele não faz Ctrl-V e Ctrl-C contra alguns diretores aí, copiando estilo, copiando cenas ou referências dos filmes antigos, né, como se fosse dele, uma coisa. Não, ele não copia, ele homenageia e fala que está homenageando. A gente consegue fazer essa referência. É uma crítica dele, porque ele é um amante do cinema. E ele faz muito isso nos filmes, todos dele, né? Principalmente nesse aí no Cães de Aluguel, que é uma referência dos filmes noir, né? Que são filmes de gangues, são filmes de detetive, né? Filmes eram preto e branco, com luz e sombra muito conflitantes, né? Muito duro o filme, que a gente fala, é uma iluminação dura, porque é muito claro e escuro. Então, você perceber aí, ó, a própria fotografia do filme, ela faz essa referência. Se você vê aí, por exemplo, nessa cena, é que está colorida, mas tira a cor desse filme para você ver. Vai ficar um jogo de claro e escuro muito forte, que é uma referência aos filmes de gangster, aos filmes noir que dos anos 40, dos anos 50, que também o Tarantino é fã, né? Tem grandes atores, né, do clássico do cinema que são dessa época, e, né, ele homenageia com esse estilo de fotografia. Então é por isso que Tarantino, as pessoas começaram a gostar muito dele, porque ele era uma pessoa que conhecia muito cinema e começou a trazer essas referências para os novos filmes, né, inclusive de atores. O Tarantino é responsável direto pelo ressurgimento de John Travolta. John Travolta, depois dos filmes que ele tinha feito nos anos 50 lá, nos tempos da brilhantina, né, dos anos 60, dos anos 70, né, estava no ostracismo. Do Pulp Fiction, ele traz de volta o John Travolta e decola a carreira dele. Né? Tudo bem que ele quase estragou a carreira dele de novo, depois de alguns filmes que ele fez. Mas até hoje, o John Travolta está trabalhando, está atuando por conta do Pulp Fiction, né? Que esse gosto que ele tem pelo cinema dos anos 70, pelo cinema e de valorizar, né, os filmes, diretores, atores dessa época. Isso é constante nele. Né?
Então, assim, por isso que as pessoas, quando foram assistir esse filme, tiveram uma surpresa, né? E eu lembro, assim, cara, que filme doido, cara. O filme é de ação, não tem ação nenhuma. E uma outra coisa que também está presente mais, e que na época não tinha muito, mas hoje é mais comum, é a quantidade de palavrão que tem no filme, né? E isso é uma marca registrada do Tarantino também. Todos os filmes dele têm palavrão, assim, direto, né? A palavra fuck, por exemplo, aí foi dita mais de 220 vezes no filme inteiro. Isso na época não tinha, né? A sociedade conservadora dos Estados Unidos, nós não via isso com bons olhos. Aí vem um filme, então a galera mais jovem viu até como um filme de rebeldia, porque ele não só subvertia toda a estrutura clássica do roteiro, né? Mesmo estando dentro da estrutura clássica, ele subverteu todo o miolo dela e trouxe o filme aí com um palavrão, com muito sangue, né? com uma história não linear. Então as pessoas ficaram muito interessadas, a crítica, por exemplo, por conta dessa ousadia desse rapaz de 29 anos de contar uma história dessa maneira, de que não era contado em Hollywood. O filme ganhou prêmio em festival, foi sucesso na Inglaterra, e lançou o nome do Tarantino mundialmente. Até hoje é um filme de referência. Então, por isso que eu falei, o filme não é um filme, não são apenas aspectos técnicos que fazem um filme ser uma referência de uma época, né? Por exemplo, né, no clássico mesmo aí que existe até hoje, se você assistir Cidadão Kane hoje, você vai falar assim, pô, mas o que esse filme tem? É porque antes dele ninguém fazia aquilo que ele fez. Não tinha fusão, não tinha... os filmes antes não tinham a fusão entre uma cena e outra, né? Câmeras colocadas em ângulos que nenhuma o filme antes fazia. O próprio roteiro, já dentro dessa estrutura clássica mesmo, o personagem, né, carregando a tensão dramática, coisas que hoje todo mundo faz, mas na época ninguém fazia. Então, quando vem um filme que consegue assim marcar uma época, não é simplesmente só a qualidade técnica, é porque ele tem alguma coisa a mais. Por exemplo, o filme Jurassic Park do Steven Spielberg. Ele é um filme normalzinho, dentro da estrutura clássica, filme para adolescente, mas o que marcou a época? Né? Foi um filme que trouxe a questão do desenvolvimento da tecnologia de animação de uma forma que nunca tinha visto antes. Se você pegar os filmes antes de dinossauro ou de monstros, eram stop motion, né? Aquele filme, aquele monstrinho que fazia, né? Assiste King Kong de 79 para você ver. Aí vem aquele filme fantástico, aquele dinossauro fantástico, né? Que você vê ele respirando, você quase que sente a textura da pele dele. Foi um filme que marcou a época e que mudou o cinema, mudou os filmes de fantasia. Os filmes da Marvel só são o que elas são hoje porque lá atrás, em 94, se lançaram computadores ou processadores ou tecnologia disponível para hoje se fazer um filme com a quantidade de efeitos especiais que tem nos filmes da Marvel, por exemplo. Né? Então, alguém tem que fazer primeiro. E no caso do Tarantino, essa forma de contar a história subvertendo a ordem, não é que isso não tinha sido feito antes, mas não dessa maneira, com uma linguagem, com diálogos que não tem nada a ver com o filme, com um aspecto evidente muito grande da violência, do sangue, né, do linguajar. Tudo isso foi novidade para a época. Então, isso acabou marcando muito esse filme. E aí eu deixo até aqui um desafio para vocês. Assistam o filme novamente. Quem não viu, assista a primeira vez. Coloque nos comentários aí se você viu realmente uma diferença muito grande do que foi apresentado no filme, o que é hoje. Talvez não vá ver muito, porque, não, como eu falei, deixou de ser novidade hoje, mas foi a época. E se você que viu antes, né, revendo agora, quais são os detalhes que você mais chama atenção agora? Porque, para a gente observar esse filme, nós temos que fazer essa contextualização. Senão, a gente não vai entender muito bem a importância e o significado do Cães de Aluguel e por que ele se tornou um filme referência. Mas realmente é um filme muito bom, né? Se você levar em conta ali a simplicidade do cenário, da parte técnica, né? De fotografia, de câmera, de coisa toda, de figurino, de adereço, essas coisas todas, mas que, na verdade, é um proposital também, porque ele estava homenageando os filmes da década de 70, que estavam repletos de filmes desse tipo, principalmente na televisão,
né? A TV americana, claro. No Brasil chegava alguma coisa também, mas principalmente na televisão americana. Então, se você deixando de vez em quando, você vai ver que é um filme muito legal. Ele é atual até hoje. Não está batido, né? Não está feio de ver, ainda é agradável. Uma interpretação de alguns muito boa, de outros nem tanto, que tem alguns atores ali que são meio canastrão, né? Porque é o baixo orçamento. Mas realmente é um filme que merece o status que tem. Ok? Vale a pena ver mesmo o filme, e ele realmente merece uma análise até mais aprofundada de roteiro para poder ver a importância e, quem sabe, servir de referência para você escrever o seu roteiro. Ok, pessoal? Continue assistindo a gente, siga lá no nosso canal, faça o curso de roteiro gratuito que está aí no nosso canal e continue acompanhando as nossas análises. O próximo filme é sobre Matrix Resurrection. Eu quero fazer uma análise desse filme porque realmente foi uma decepção assistir aquele filme. Foi um roteiro horrível, péssimo, desnecessário. Então vale a pena a gente fazer uma análise por que o filme é ruim e um exemplo do que não fazer num filme de uma franquia tão boa como Matrix. Tá bem? Espero vocês no próximo vídeo, hein? Boa jornada, pessoal. Tchau.